Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma segunda-feira, hoje com papo sobre canabidiol. A gente vai ter uma convidada super especial para fazer parte desse papo aqui hoje com a gente. E aí vai ser a doutora Tânia Rossi, que é uma neurocirurgiã que tem uma vasta experiência na área e vai estar aqui hoje com a gente para falar um pouco então sobre canabidiol e dor crônica e enxaqueca. Então a gente vai entender sobre para quem que pode ser indicado, como é indicado, será que vicia? Tem efeito colateral? Como que faz para conseguir ter acesso ao canabidiol? Então, antes de mais nada, queria pedir para vocês deixarem um like de vocês, compartilharem essa live, porque é um conteúdo muito importante que vocês não encontram em qualquer lugar e é difícil a gente ter também uma neurologista tão por dentro desse assunto aí para falar aqui com a gente. Deixa eu chamar aqui a doutora Tânia que tá aqui. Deixa eu só ver como é que chama aqui. Não esqueçam de compartilhar. Oi, Olá, doutora, tudo Fê, bem? tudo bom? Boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, obrigada você por ter aceitado estar aqui com a gente. Teve uma crescente demanda de perguntas que a gente tem recebido sobre canabidiol e eu não conheço ninguém melhor do que você para falar sobre esse tema, né? E com uma didática incrível que você tem, sempre super acessível. Então, assim, muitas dúvidas surgiram e eu tenho certeza que você vai ser a melhor pessoa para ajudar a gente a esclarecer. Obrigada, obrigada. Eu vi lá que você deixou no seu feed várias perguntinhas, né? Uhum, foram as principais. A gente pode ir seguindo mais ou menos e conforme for surgindo as dúvidas que o pessoal manda aqui no ao vivo, a gente vai tentando responder também, pode ser? Tudo certo. Então, doutora, uma das primeiras coisas que me perguntam é: será que funciona mesmo? Tem algum estudo que fale sobre canabidiol e enxaqueca? E aí a doutora pode até falar um pouco sobre dor crônica de uma forma geral também, porque é Uhum, importante. uhum. Existe vários estudos, cada vez mais, né? Tá crescendo estudos, né? Comprovando a eficácia, a melhora desses pacientes com o uso do canabidiol. E também o mecanismo do sistema endocannabinoide dentro da fisiopatologia dessas doenças, né? Principalmente das doenças crônicas, como a migrânia, síndrome do intestino irritável, a fibromialgia, né? Eles compartilham que existe sim uma deficiência no sistema endocannabinoide, né? Existe até uns trabalhos mostrando que a dosagem sérica, né? Tanto no sangue quanto no líquor de substâncias que fazem parte do sistema endocannabinoide no paciente enxaquecoco está diminuído, né? Até hoje estava fazendo uma revisãozinha de um trabalho e mostrava que, inclusive, pacientes com enxaqueca refratária ao tratamento clínico, né? E que tenha frequências de crises de enxaqueca mais ao mês e fazem uso de medicação durante essas crises, tem diminuição das enzimas que fazem a produção da anandamida, que é o endocannabinoide que o nosso próprio corpo produz. Né? Então, cada vez mais existem trabalhos provando que o sistema endocannabinoide está diretamente ligado à fisiopatologia dessas dores crônicas. Isso é muito interessante. Muita gente ainda acha que é um achismo, que é só uma terapia complementar e na É. verdade não, né? Na verdade tem uma base bem sustentada já que incentiva a utilização, né, do canabidiol. Quando a gente fala em enxaqueca, para quando que pode ser indicado a utilização do canabidiol? Então, de primeira linha, ele não tem nenhum trabalho, nem a curto nem a longo prazo, mostrando uma eficácia maior do que os tratamentos de primeira linha para enxaqueca, tá? Cada vez mais surgem trabalhos mostrando que os pacientes que são refratários aos tratamentos convencionais têm se dado bem com o tratamento da cannabis medicinal, principalmente na intensidade e no número de frequência das crises de enxaqueca ao longo do mês, né? Normalmente eu não indico como primeira opção para o paciente, a não ser que ele queira essa primeira opção, tá? Sempre a primeira opção a gente vai entrar com tratamento clássico, convencional, mas se o paciente já chega solicitando que ele gostaria, que é um desejo dele, né, de experimentar, se ele não tiver nenhuma contraindicação que contraindica, né, essa medicação, a gente pode tentar essa como primeira linha para esse grupo de paciente.
Tá. E ele pode ser utilizado para pacientes com cefaleia episódica ou só para pacientes com cefaleia crônica? Como se fosse um resgate, você está perguntando? Ah, eu tenho dor de É, cabeça, eu vou fazer o uso da cannabis como se isso. eu fizesse, por exemplo, tô com dor, eu vou fazer o uso da dipirona. Existe, Uhum. mas os trabalhos a mais sustentados são usos crônicos, tá? Tá. Mesmo aquele paciente que faz uso crônico, ele tem como fazer um resgate da dose durante as crises e tem uma associação de melhora nesses pacientes também. Entendi. E qual que pode ser as contraindicações? Assim, qualquer paciente pode utilizar ou tem contraindicação? Tem algumas contraindicações, né? Disfunção hepática, a gente tem que usar com cautela. Interações com outras medicações, a gente tem que avaliar o risco e benefício, né? E outras patologias que a gente tem que, na verdade, não seria uma contraindicação, mas talvez, assim, indicaria qual tipo de cannabis que a gente pode utilizar em alguns grupos de paciente. Uma dúvida muito importante que eu recebo com muita frequência é o uso do canabidiol com fins terapêuticos, ele pode levar a uma dependência ou não? Não. Com o uso da orientação do médico, não tem nenhum relato de causa dependência na literatura e nem na prática clínica eu não vejo isso. Outra dúvida que eu recebo dos mais jovens, normalmente, em relação ao canabidiol é: utilizar o óleo no canabidiol tem o mesmo efeito de você fumar a maconha? Não, nem para um lado nem para o outro, né? Nem você usar o óleo, né, da cannabis medicinal, você não vai ter o mesmo efeito da utilização, né, do uso recreacional e também o uso recreacional, que é fumar, você também não vai ter os fins medicinais da cannabis. Lógico que existe pessoas que falam que fazem o uso recreacional, né, que é o fumar maconha, e relatam melhora da dor. Mas a quantidade ofertada de canabidiol, que é o CBD, a quantidade de THC, né, da forma recreacional é diferente da forma medicinal que a gente oferta para os pacientes. Entendi. E, doutora, tem algum risco para a saúde a utilização do canabidiol? Tem, se não tiver por uma orientação do médico, né? O médico ele precisa entender o paciente, ele precisa entender como está aquele organismo na hora de prescrever, né? Igual eu falei, tem interação com outras medicações, né? Pode aumentar ou diminuir a dose de outros remédios que esses pacientes venham a tomar. Tem que fazer um acompanhamento, né? Então, dentro de todas as medicações que existe hoje em dia no mercado para a utilização de enxaqueca, né, a cannabis medicinal, o CBD, ele é uma das medicações mais seguras que tem, com efeitos colaterais bem menores do que outras medicações conhecidas no mercado de primeira linha. Então, é uma medicação segura. E na sua prática, você ainda sente que existe uma resistência com a utilização ou você percebe que as pessoas são cada vez mais curiosas para tentar métodos que não são, né, não tem um efeito colateral tão intenso? Como é que tem sido aí? Então, na minha prática, como muitos já me procuram para essa finalidade, então minha amostragem é um pouco viciada, vamos dizer assim. Viciada. É uma amostragem já de um público que já aceita essa terapia, muitas vezes me procuram para fazer essa terapia, né? Então é um público mais fácil acesso, que está mais aberto, né, para uma terapia nova. O que eu vejo grande ainda dificuldade é a questão financeira em relação ao tratamento. Uhum. Isso é, sem dúvida, assim, um dos principais barreiras ainda para esse tipo de tratamento. E quanto custa, em média, fazer um tratamento com a cannabis? Então, depende. Eu acabo prescrevendo duas marcas, duas empresas, na verdade, duas empresas, né? Uma é uma associação brasileira, outra é uma medicação importada. E depende do paciente, né? Depende da patologia e depende da dose que esse paciente vai necessitar ao longo do tratamento, né? Mas pode variar em torno de uns R$ 300 a R$ 1.000 por mês. E quanto tempo normalmente? É difícil ter um tempo pré-estabelecido, né? Mas quanto tempo normalmente um paciente com enxaqueca ou com dor crônica de uma forma geral costuma fazer um tratamento com cannabis?
Então, normalmente é um tratamento mais longo, né? É no mínimo uns 6 meses de tratamento e às vezes a gente consegue estender mais. Na enxaqueca, né? Que é uma doença crônica, não tem cura, o paciente sempre vai ter, né? Aquele genezinho para desenvolver as crises de enxaqueca. Então, o tratamento vai depender muito ao longo, se a gente vai conseguir identificar todos os gatilhos que causam as crises de enxaqueca para esse paciente, se ele vai mudar o estilo de vida, né? Se ele vai retirar do dia a dia aqueles gatilhos que causam a enxaqueca, as crises, se ele vai manejar a vida dele com mais controle do estresse, com melhora do sono, com melhora da dieta, melhora da atividade física. Então, isso tudo vai impactar o tanto de tempo que ele vai tomar da medicação, porque também não adianta ele tomar só a cannabis medicinal se ele não fizer todo o resto, né? Se ele continuar sedentário, às vezes com uma alimentação totalmente inadequada, que funciona de gatilho para dor de cabeça dele diária, né? Continuar sem controlar o estresse, muito dos estresses a gente não consegue tirar, mas assim, aprender a lidar melhor, né, com os gatilhos estressores do dia a dia. Então, vai depender muito do paciente alinhado na terapia toda, não é só a cannabis. Eu falo que a cannabis medicinal ela não faz milagre, né? Ela vai ser uma complementação de todo um trabalho multidisciplinar e multimodal. Como nenhum outro remédio, né, doutora? Nenhum Não. remédio sozinho vai ser suficiente para controlar as crises de enxaqueca, né? Vai Quando a ser, gente né? fala de prescrição, quem é, se eu quisesse, por exemplo, começar a fazer um tratamento com a cannabis, só o neurologista pode prescrever ou esse paciente pode recorrer a outras especialidades para ter acesso a esse tipo de tratamento? Não, qualquer médico, né? Tem no Brasil precisa ter CRM, CRO do dentista, veterinário também consegue prescrever, né, para uso veterinário, não para uso em humanos. E eu acho que o crefito não, mas são essas três classes, né, Classes. que libera. E qualquer médico pode, né, desde que entenda a medicina canábica e tenha o conhecimento e se acha apto a prescrever, ele pode prescrever. Não necessariamente precisa ser um neurologista ou um médico da dor. Então, todo médico ele pode prescrever a cannabis medicinal, né? E a prescrição, no Brasil a gente tem a prescrição receituário normal, branco, né? O simples, que tem o endereço do paciente, a data, né? O CID, que ele consegue comprar tanto nas associações quanto nas importações, né? A importação, depois que o médico entrega a receita para o paciente, ele tem que fazer um cadastro na Anvisa, né, para solicitar a importação daquele produto que ele quer comprar. E dentro desse cadastro ele vai colocar, anexar os documentos dele e vai fazer o pedido de compra junto à empresa que o médico prescreveu. Existem várias marcas, né, no mercado hoje em dia que o paciente consegue importar. E existe também as que são vendidas na farmácia de rua. Tá. Tá? Aí na farmácia de rua é ou a receita azul ou é a receita amarela. A receita azul é aquela que contém na composição da cannabis medicinal sem THC, né? Ou até 0,03%. O do receita amarela contém um pouquinho mais, mas ainda não está vendida em farmácia de rua. E qual que é essa grande diferença entre a concentração de THC, a presença ou não do THC? Vai depender da patologia que você está tratando. Por exemplo, normalmente as patologias de dores crônicas requerem uma quantidade de CBD e THC, né? Diferente nas proporções, mas requer uma combinação, mesmo que pequena, do THC para ter melhores resultados, tá? Por exemplo, quadros de demência, Parkinson, são patologias que comparando o tratamento de só CBD com, né, o full espectro, que a gente chama, que contém todas as substâncias da cannabis, né, que tem o canabidiol, o THC, ela tem uma melhora controle da dor desses pacientes, né? E existe aquelas outras patologias que a gente vai querer só o uso do CBD, por exemplo, tratar uma criança com autismo, na primeira infância, epilepsias. Normalmente a gente utiliza o CBD puro, né? O CBD isolado.
Entendi. Ó, teve uma pergunta aqui da Drica. Ela perguntou se só o canabidiol internacional que serve para o tratamento. Não, eu prescrevo bastante de uma associação brasileira, tenho ótimos resultados e eles estão evoluindo a cada dia mais. Existem várias formulações dessa associação brasileira, né? Hoje em dia eles têm concentrados de CBD, CBD com THC, CBDA, que é um precursor de CBD que tem efeito mais analgésico para algumas patologias do que o próprio CBD. Tem o THCA, que também é uma substância, né? Precursora do THC que não tem um efeito psicotrópico, então para alguns pacientes, principalmente idosos, que eu quero usar para pacientes de distúrbio de movimento, que o THCA já tem estudos mostrando que tem uma resposta muito melhor do que o THC para controles de espasmo, tremores, né, na doença de Parkinson do que o THC. Então, existe várias formulações diferentes, várias apresentações diferentes, e cada vez mais a gente está descobrindo mais sobre isso. Que ótimo. Só pra gente retomar, eu acho que a Drica entrou depois, mas só pra gente retomar, já que ela perguntou aqui, só pra gente, né, responder essa dúvida aqui, em torno de quanto fica o tratamento mensal? Então, depende, por exemplo, depende, porque vai depender da dose que o paciente vai se sentir melhor, tá? Igual eu te falei, das associações, no começo do tratamento, acaba sendo equivalente das importadas. Dependendo da dose que você fica, às vezes fica um pouco mais barato, mas em média, das que eu prescrevo, sai por torno para o paciente de uns 300 a R$ 1.000 por mês. Tem uma dose inicial para enxaqueca que seja meio que padronizada ou vai depender de frequência e intensidade? Vai depender, é individualizado. A gente sempre começa com uma dose mínima, tá? Para esses pacientes, a gente tem que ir titularizando a dose gradativamente, aumentando essa dose gradativamente. Para quê? Para acontecer dessensibilização dos receptores canabinoides, né? Normalmente a terapia da cannabis é aquele U invertido, sabe? Quanto a mínima dose a gente está começando, o paciente tem um efeito maravilhoso, esperado. Depois, se a gente aumenta a dose, ele diminui, né, o efeito o terapêutico, aí a gente ajusta a dose, a resposta terapêutica volta a melhorar. Então, assim, é muito individualizado. A gente tem que ir bem devagarzinho, titularizando, vendo. Às vezes a gente tem que fazer um ajuste a cada 3 a 7 dias, né? Principalmente pacientes, assim, os extremos, ou jovens demais, ou idosos demais. Uma pergunta importante da Vi, a Vi perguntou assim, se a receita ela só vale no próprio país. Então, por exemplo, se algum paciente que não mora aqui no Brasil poderia passar por uma teleconsulta com você e conseguir a receita válida no país onde esse paciente está. Não consegue. Porque nos Estados Unidos também você só vai conseguir comprar, né? Com a cannabis recreacional em alguns estados que são liberados. O uso medicinal da cannabis nos Estados Unidos também você precisa ter a receita, né, de algum médico de lá. A minha receita dada aqui serve para o paciente importar uma medicação que eu utilizo, da Califórnia, nos Estados Unidos. Só que você tem que fazer um registro na Anvisa, você tem que pedir autorização, e esse registro significa o quê? Você pede para a Anvisa essa autorização para você comprar essa medicação de outro país, né? Existem empresas canadenses, europeias, a que eu acabo tendo mais familiaridade, que eu já prescrevo há alguns anos, é essa americana, californiana. Então, assim, você registra, né, lá no site da Anvisa, a receita que eu dei para o paciente. É como se ele estivesse pedindo uma autorização só para essa medicação entrar aqui, quando chega, né, na importação, e faz a compra. E esse período demora muito, doutora? Desde a prescrição até o paciente fazer esse pedido na Anvisa, até essa medicação chegar? Quanto tempo costuma levar, mais ou menos? Mais ou menos uns 20 dias úteis. Era para estar demorando uns 5 dias úteis, né, para chegar. Só que agora na pandemia, com alguns órgãos da Anvisa trabalhando também em home office, deu uma atrasada. Então é mais ou menos uns 20 dias úteis. Da associação também é mais ou menos uns 10 a 15 dias úteis. Então, um pouquinho mais rápido do que a Anvisa, mas é mais ou menos esse período. E aí, por exemplo, o paciente pediu essa autorização com essa receita que a senhora deu, e depois de quanto tempo ele precisa renovar esse pedido?
Então, vai depender. Na Anvisa, é aceito de 1 a 2 anos a receita, né? Ela mudou o ano passado, era até 1 ano. Se eu colocasse, então, sei lá, 20, se o paciente usa 2 frascos ao mês, eu colocasse 24 frascos, ele não precisa comprar tudo de uma vez. Mas essa é a receita e ele tem autorização para ir importando ao longo de 1 ano 24 frascos. Então, acabou, ele vai lá para a empresa e fala, ó, me manda outro. Aí manda outro. Não precisa fazer esse cadastro novamente. Mas vai depender. Às vezes o paciente nunca utilizou. Às vezes eu dou receita para 6 meses, 4 meses, para ele fazer o cadastro, a gente começar aos poucos, ver se ele vai responder bem ou não. Entendi. Ó, a Vivi mandou assim, a Vivian, né? Mandou, acho mais em conta comprar nas associações. Você acha que os importados são melhores? Depende, eu já tive a experiência do paciente estar tomando da associação, não se adaptou, e quando eu mudei para importado, o paciente teve uma super melhora, tá? Já teve casos de eu não conseguir prescrever da associação, porque da associação não tem o CBD isolado, então tem que ser só importado, tá? Para alguns casos de epilepsia, então eu só tiveram resposta com o importado. E teve casos que estavam no importado sem melhora, eu mudei para associação, como tem bastante apresentações diferentes, às vezes eu associei 2, 3 óleos diferentes no mesmo paciente para ele conseguir um excelente resultado. Então depende, é muito individualizado. Ó, a Ana mandou assim, ó. Doutor, é possível usar CBD com ou sem THC durante a gravidez para controle da enxaqueca? Já li estudos contra e a favor. Qual a sua opinião e experiência com as suas Então, pacientes? com THC, eu não recomendaria, tá? Porque existem estudos do THC em adolescente, tá? Porque a gente tem uma formação do sistema nervoso central por volta de uns 20 anos, por aí. Então, assim, adolescente que começaram a utilizar cannabis a fins recreacionais, né? Que tem uma quantidade de THC mais alta, tem sim associação de diminuição de algumas áreas do cérebro, como a área da amígdala, né? Na área do hipocampo, que pode alterar cognitivamente e memória. Então, eu não recomendaria de jeito nenhum THC para gestante, por conta disso, que a gente não sabe o longo prazo, que nem criança também eu não gosto de utilizar, a não sei que tem uma patologia extremamente necessário o uso do THC, né? Mas primeiro eu sempre tento o CBD isolado, se não tiver uma resposta, aí eu vou bem, com a mão bem leve no THC, em alguns casos bem refratário, mas eu não utilizaria THC em gestante. Mas pode ser que daqui a pouco a gente muda, né, essa teoria, porque ainda tem muitos estudos para vir ainda no futuro para saber se pode ou não pode, mas eu não utilizaria. CBD também eu não tenho tanta segurança de usar durante a gestação, porque também a gente não tem nenhum estudo a longo prazo, né? Então eu ficaria só com as medidas não farmacológicas durante a gestação. E quando a senhora faz o tratamento com o CBD, associado também se utiliza os medicamentos convencionais de primeira linha para o tratamento da enxaqueca preventivo ou normalmente só o CBD? Normalmente, os pacientes, quando chegam para mim, eles já estão tomando os tratamentos de primeira linha. Então, muitos casos graves, não tem nem como tirar os tratamentos, né, de primeira linha. Eu associo, faço, como você sabe, né, Fê, eu faço medicina integrativa, então eu tento resgatar esses pacientes para medicina integrativa, eu vou mudando a dieta, mudando o estilo de vida. Às vezes os pacientes vão mudando muito aos poucos, ao longo de meses, então tem uma janela muito grande para eu conseguir tirar o tratamento da primeira linha e ficar só com a cannabis, né, nutracêutico, suplementação, regular sono, regular outras partes, mas se o paciente já está tomando, eu mantenho. E vai depender da gravidade. Se o paciente está muito grave, como a gente tem que ir aumentando a dose da cannabis gradativamente, o que acontece? E o paciente quer, às vezes ele chega para mim, tá assim, com crise de enxaqueca 20 dias por mês, tá? 25 dias em 30 dias ele tem crises de enxaqueca. Esse paciente não dá para eu colocar só a cannabis medicinal, porque eu vou demorar tempo
né? Até ele começar a mudança de estilo de vida, até a Uhum. gente iniciar o tratamento com a cannabis, ajustar a dose da cannabis, não vai melhorar, isso não vai tirar ele da crise desses 25 dias. Aí eu associo as duas, o tratamento convencional de primeira linha, né, que foi indicado para ele, junto com a cannabis medicinal, e depois lá na frente a gente vai vendo o que vai ficar, o que não vai ficar. E quanto tempo normalmente o paciente leva, na maioria das vezes, a gente sabe que não tem um padrãozinho, para começar a responder? Assim, por exemplo, a senhora entrou com o CBD e aí deu, sei lá, 3 meses e ele não obteve resposta. Muda de terapia, muda a dose, como que costuma ser? Então, normalmente, ou os pacientes respondem já de imediato, já tive paciente que já começou a responder uma resposta muito significativa com 3 dias de uso. Por exemplo, se dá um mês e meio, né? Normalmente eu peço para voltar quando começa com cannabis entre 40 a 60 dias. Então, se nesses 40 a 60 dias, se ele já ajustou toda a medicação e. Tá, só um minutinho, tá chegando. E ele não teve melhora, ou eu tento mudar a apresentação da cannabis medicinal, né? Se eu achar que for conveniente, né? Por exemplo, então você tá só com CBD, então vamos mudar para o CBD e THC. Aí às vezes eu consigo resposta. Ou se não, tem paciente que não tem mesmo, assim, um benefício na clínica com o uso da cannabis medicinal. Então, mesmo às vezes mudando, né? Ó, você não se beneficiou, ou o benefício que você teve foi muito pequeno, não compensa o custo do tratamento, vamos manter com o tratamento convencional. Entendi. E acontece com frequência dos pacientes não responderem? Então, outro dia eu estava até falando com uma amiga minha, os que não respondem, muitos eu acredito, que às vezes ficam com vergonha de falar que o tratamento está pesado financeiramente e acabam falando que não tiveram tanta resposta e que gostaria de voltar para o tratamento anterior, né? Uhum. Então, assim, muitos eu vejo assim que tem assim um viés, uma limitação ainda muito muito grande ainda financeiramente de terminar. Às vezes eu tenho que ajustar a dose, o paciente, não, mas eu não melhorei até agora, eu acho que eu prefiro voltar com outro. Ou fala mesmo, ó, não tenho condições de aumentar a dose, eu sei que talvez se eu aumentasse a dose eu melhoraria, mas não, eu quero voltar, aí a gente volta. E esse processo de viabilização de conseguir o CBD via SUS, em que passo tá? Já é possível? Ainda é um sonho distante? Já está sendo trabalhada essa linha? Então, tem várias associações no Brasil e eles têm uns programas de doação de tratamento, né? Não seria o termo bem doação, tem uns programas de, né, se você preencher um critério de que você não consegue comprar, você consegue a medicação. Eu tenho poucos pacientes, acho que eu tenho uns 2, 3 pacientes que usam a medicação, né, fornecida pelo SUS, mas assim, eles, não caso de enxaqueca, normalmente esses 3 casos são casos bem graves, né, de síndromes epiléticas, e a família acabaram entrando na justiça para poder ter esse direito de utilizar a cannabis, né? Mas foram muito pouco. E existe, eu acho que daqui a pouco vai existir como medicação de alto custo, né? Uhum. E existe várias marcas sendo lançadas a cada dia, então provavelmente essa medicação também vai ficar mais barata do que é hoje em dia, vai ser mais fácil o acesso, né? Mas eu acredito que vai ter logo mais no SUS para todo mundo. A Ferreira mandou assim, ó, tratamento com canabidiol é o seu padrão de tratamento ou a senhora só prescreve depois de ter tentado os convencionais? Então, depende de cada paciente, depende. Outro dia atendi uma paciente que estava numa crise de enxaqueca super importante, né? Tinha mais de 20 crises ao mês. Eu falei para ela que não era hora de entrar com a cannabis medicinal, ela veio para tomar a cannabis medicinal. E ela saiu até um pouco frustrada, né, da consulta. Eu falei, não, mas não é a hora, vamos começar o tratamento convencional, porque você nunca fez.
assim, fez de forma errada, comecei, né? Eu utilizei os anticorpos monoclonais nela, um outro preventivo. Depois de 2 meses, ela tinha também um uso analgésico, uma cefaleia para o uso crônico de analgésico, né? Então a gente desmamou isso. Depois de 3 meses que ela voltou, 2, 3 meses que ela voltou na consulta, ela já estava com uma crise de enxaqueca 3 vezes ao mês. Aí a gente entrou com a cannabis medicinal e faz uns 6 meses que ela tá super controlada, assim. Ela teve em 6 meses, acho que 2 ou 3 episódios de enxaqueca, né? Para quem tinha 20 crises ao mês. Um Mas resultado assim, maravilhoso, né? foi passinho de tartaruga, mas assim, realmente, se eu tivesse entrado só com a cannabis medicinal, igual ela queria no primeiro mês, ela nunca mais voltaria comigo, né? Porque ela não iria resolver o problema dela. Então depende, é muito individualizado. E, doutora, enquanto não surgem novas perguntas sobre o tema, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho sobre a medicina integrativa, né? A saúde integrativa. Como é que é, né? Qual que é a grande diferença de você passar com um neurologista, né? Neurologista especializado só nessa área e um neurologista como a senhora que trabalha com base na saúde integrativa? Então, a diferença é porque vai passar com um neurologista, às vezes vai tratar só a enxaqueca, né? Eu já vou avaliar o paciente como um todo, né? Não só eu, assim, a medicina integrativa, né? Outros colegas que trabalham, faço o rastreamento de alguma outra doença que ele não tenha, ou avalio as doenças pré-existentes. Então, muitos eu tenho descoberto, assim, que eles têm deficiência nutricional, né, deficiência de micro e macronutrientes, que a gente sabe que está envolvida também na fisiopatologia da enxaqueca, né, a suplementação, por exemplo, a vitamina do complexo B, ela é fundamental para produzir, né, neurotransmissores. A saúde intestinal, a gente sabe que a serotonina, ela é um neurotransmissor, super envolvido também na enxaqueca. Então, se a gente tem uma desbiose intestinal, a gente vai ter uma deficiência, né, da produção da serotonina, a gente vai ter uma deficiência da produção da melatonina nesses pacientes. Então, regular todo o ciclo hormonal, avaliar a parte endócrina metabólica, é fundamental para esses pacientes também ter um sucesso maior no tratamento. Entenderam, gente, a diferença? É isso que eu falo sempre aqui, que é muito importante, porque muitas vezes o paciente, né, as minhas seguidoras, as minhas alunas, elas chegam para mim e falam: ah, eu tô com uma crise de enxaqueca menstrual, e aí eu passei no neurologista, ele me passou o anticoncepcional. Aí a gente fala: poxa, mas ele só tá pensando no dele, né? E nem assim, né? Normalmente não é a primeira opção de tratamento para enxaqueca menstrual, mas ele só tá pensando no dele. E aí, como é que fica a sua parte reprodutiva? Como é que fica, como é que tá seu intestino? Como é que estão o resto dos hormônios? Né? Então, quando a gente fala de uma medicina integrativa, é isso que a gente sempre conversa aqui, é olhar para um todo, né? Não adianta muitas vezes, eu sempre converso com as meninas aqui, quando elas falam quando a gente conversa sobre suplementação, eu sempre falo, não adianta você querer tomar uma suplementação se o seu intestino não tá bem. Como é que você vai absorver isso se você tá com uma desbiose? Se você não come adequadamente, você vai pensar só em tomar aquela suplementação e resolve o problema. E não adianta, né, doutora? Tem que ser um combinado Não de adianta, equilibrar o corpo. é um combinado. Então, outro dia atendi uma menina que eu acompanhava ela de dor crônica. Aí avaliei, né, os exames laboratoriais, uma super deficiência de vitamina C, deficiência de complexo B. E tentei suplementar, né? Tinha uma dieta ruim, mandei para nutricionista para melhorar a dieta, tudo, né? Eu comia tudo errado. E a suplementação, e mesmo assim ela não aumentou. Aí, investigando, ela tinha uma doença inflamatória, né? Um Crohn no intestino não diagnosticado, que estava, né, com alteração da permeabilidade intestinal e diminuição da absorção dos micronutrientes, né? Outros pacientes eu pego também tá intoxicação de metais pesados, alumínio super alto, chumbo super alto, mercúrio super alto, ou o diagnóstico de Hashimoto, que às vezes não sabe também que tem o diagnóstico de Hashimoto, então abaixar a autoimunidade de doenças autoimunes também, isso contribui para a melhora das crises da enxaqueca, né? A gente já sabe que os pacientes enxaquecosos, eles têm aumento da produção da melatonina durante o dia, né? Eles têm inversão, né? E diminuição da produção da melatonina à noite. Então, assim, orientar, né, esses pacientes a colocar um ciclo circadiano, né, fisiológico em dia, às vezes suplementar com a melatonina, né? E existe muita coisa que dá para ser feito
Fora o tratamento, né, de primeira linha, que são as medicações diretamente exclusivas só para dor, que contribui para a enxaqueca, né? Ótimo. A Vi mandou mais uma pergunta, doutora. O canabidiol pode quase curar, com aspas, porque ela sabe que não tem cura, ou só amenizar muito as crises? Então, é possível um paciente fazer o tratamento com canabidiol e ficar anos sem ter episódios de dor? Ou o que é mais comum é que ele diminua só a frequência, mas não por uma diminuição tão significativa? Então, depende. Depende dos pacientes, vai fazer toda a tarefa de casa, né? Mas, assim, teoricamente ele pode curar, porque ele vai ter vários mecanismos diferentes, né? Ele vai funcionar como um analgésico, né? Se você tomar ele na hora, ele vai funcionar como um anti-inflamatório, ele vai atuar como um antioxidante, né? Principalmente as cannabis de full espectro, que contém todas as moléculas. Pra você ter noção, a cannabis ela já foi identificada mais ou menos 500 moléculas dentro da substância dela, né? Então tem antioxidante, tem flavonoides, tem os terpenos, tem os fitocannabinoides, e cada um vai ter uma ação medicinal. E também toda, né? Todos os fitocannabinoides, inclusive os terpenos, eles têm ação também direta em várias alterações epigenéticas. Então, a alteração epigenética, a gente pode, vamos dizer assim, deixar o gene da enxaqueca dormindo aí um pouco mais de tempo do que outras medicações, né? Então, dá para ter um resultado prolongado aí, né? Dá, dá. Nesses casos, doutora, por exemplo, a paciente fez o uso do canabidiol, teve um excelente resultado, ela precisa continuar utilizando ele para o resto da vida para manter esse resultado? Ou se reduz a dose a ponto de tentar tirar? Ou não tem problema esse paciente fazer o uso prolongado por muito tempo? Eu gosto assim, se o paciente tem uma crise, tá vindo de uma crise muito importante, né? Tem mais de 15 episódios de enxaqueca por mês, tô perdendo minha qualidade de vida. A gente começa a terapia, ele fica super bem. Dá 6 meses sem crises de enxaqueca, né? Ou durante 6 meses teve 1 ou 2 enxaquecas já isolada, após ele extrapolar uma dieta, após ele ter passado um estresse muito grande, após ele ter ficado sem dormir, bem pontuais. Se ele quiser tirar, né? A gente pode estar habilitado a tirar. Vamos tirar a cannabis, vamos reduzir, porque muitas vezes esses pacientes acabam a cannabis funcionando não somente para a crise de enxaqueca, né? Às vezes ela vai funcionar como um neuroprotetor para diminuir a ansiedade, vai funcionar como um regulador do sono também. Então, às vezes a gente tira, achando que era só, estava tratando só a enxaqueca, e o paciente refere, fala assim, nossa, mas eu voltei a ficar ansioso, nossa, eu voltei a dormir ruim. Então, às vezes, acaba ficando por outro motivo que não necessariamente seria mais a enxaqueca nesse caso. E a gente tem estudos a longo prazo dessa utilização? Existe alguns estudos mostrando a longo prazo, mas não há anos assim de estudo de segmento ainda, né? Tá. E quando a gente suspende, só para resumir a pergunta da Julie, quando a gente suspende essa utilização, essa suspensão, ela precisa ser gradual ou o paciente pode simplesmente parar de utilizar e não vai ter nenhum tipo de efeito, como se fosse um efeito rebote pela retirada da canabidiol? Uhum. Eu gosto de tirar gradativamente dos meus pacientes, até mesmo para eles se autoconhecerem, assim, né? Para saberem se ele está tendo algum benefício da cannabis em alguma outra parte que ele não sabia, né? Controle do humor, controle do sono. Mas teve paciente meu que já suspendeu da noite pro dia e não teve nenhum problema, não da abstinência, então não vicia, então não tem problema nenhum. E uma dúvida minha, particularmente, dá para utilizar essa canabidiol associada a nutracêuticos, então com magnésio, complexo B, ou quando você Dá. faz a utilização tem que ser isolado? Dá. Não, dá para usar. A gente só tem que, dependendo do nutracêutico, manter uma distância longe, igual os outros remédios, de 2 a 3 horas, e evitar usar ele em conjunto com a cannabis medicinal, porque alguns competem e pode diminuir ou aumentar a absorção da cannabis medicinal ou do nutracêutico.
Uma dúvida também, doenças crônicas como hipertensão e diabetes, elas podem ser consideradas contraindicação para a utilização do canabidiol? Não, muito pelo contrário. Um dos efeitos colaterais que eu vi aqui alguém me perguntando da cannabis é abaixar um pouquinho a pressão. Então, o paciente são hipertensos, às vezes usa dois, três antihipertensivos. Um dos efeitos colaterais da cannabis é a gente reduzir o antihipertensivo do paciente. Ah, aqui a Socorro perguntando se tomando o indutor do sono tem algum problema de fazer a utilização. Como Tem se você usar os dois juntos, você tem que manter uma certa distância, né, da prescrição dos dois. E o ideal se você utilizar a cannabis medicinal, é começar o desmame do indutor do sono. tá. A Marcela fez uma pergunta, mas acho que é meio difícil de responder. Fazendo tratamento com cannabis por 1 ano, por quanto tempo o paciente fica sem enxaqueca? Não, se não teve resposta com 2, 3 meses do ajuste da medicação, o paciente não vai se beneficiar da terapia. Ou ele está fazendo o resto tudo errado também, né? É uma coisa que é importante pontuar, né? A doutora já trouxe em vários momentos aqui na live, mas é importante a gente sempre lembrar que a cannabis ela vai fazer uma parte do trabalho para o controle das crises, né? Se você não faz a parte ativa do tratamento, dificilmente você vai ter o resultado esperado, né? Porque às vezes a cannabis até tá funcionando, mas o paciente, por exemplo, tem um gatilho de não. O gatilho para ele não é dormir. E às vezes ele tem um trabalho que ele fica a noite inteira acordado. Não adianta entupir ele de cannabis, aumentar a dose, sendo que o gatilho para a enxaqueca dele é a falta de sono noturno, ou é a dieta que está errada. Ele é um paciente que está obeso, comendo muito carboidrato, muitos alimentos inflamatórios. Não adianta, é uma balança, né? Então, se não equilibrar, não adianta, não é cannabis, não é a primeira linha, não é medicação, não é injeção que vai resolver as crises. Então, antes da gente finalizar, doutora, eu queria pedir para a senhora contar um pouquinho onde que a senhora atende, como que as pessoas conseguem ter acesso a você, para as pessoas, porque elas sempre ficam todas atiçadas aqui querendo saber. E respondendo a pergunta da Camila, sim, a live vai ficar gravada, é uma live que eu amo, que todo mundo pergunta de tempo em tempo, então eu gosto sempre de deixar ela bem visível aí para vocês. Tá, eu atendo, eu moro em São Paulo, né? De onde você fala mesmo, Fê? Onde você São mora? Paulo também. São Paulo também, né? Uhum. Eu moro em São Paulo, atendo em São Paulo, né, na Rua Demóstenes, no Campo Belo. Mas também faço telemedicina lá no meu Insta, né, doutora Tânia Rossi com TH. Tenho um contato de telefone também, então eu atendo pacientes do Brasil inteiro. As receitas são digitais, são super tranquilas de encaminhar hoje em dia, né? Então, tem lá os contatos do consultório, mas eu fico em São Paulo. Se alguém quiser vir presencial, eu adoro vir presencial, porque eu faço a bioimpedância nos pacientes, examino, né, para ver se tem alguma indicação de tratamento cirúrgico para quem tem enxaqueca também, né? Fazer aplicação de toxina botulínica associada a cannabis medicinal também. Eu tenho tido bastante resultados legais. Bloqueio do nervo occipital também para esses pacientes. Então, a consulta presencial é legal porque a gente avalia, né? Examina o paciente, checa a bioimpedância. Então, eu falo que aí no retorno não tem como o paciente mentir se fez ou não fez a tarefa de casa. Porque dá diferença, né? É. E aí a última aqui que a Julie pediu, saindo um pouco do tema aí, mas se a doutora puder falar só pra gente finalizar, ela perguntou se o Botox ajuda mesmo. Ajuda, não são todas que vão responder bem ao Botox, tá? Não são todos os enxaquecosos, mas a minha experiência é que os pacientes melhoram bastante. Então, igual eu falei, às vezes eu tenho que examinar o paciente, né? Eu gosto de examinar, por exemplo, se eu ver se o paciente tem pontos miofaciais em músculo masseter, eu gosto também de aplicar Botox em masseter, porque aí você diminui o gatilho, né, da estimulação trigeminal. Associo também quase todos os pacientes o bloqueio do nervo occipital, que também já diminui uma dessensibilização para o núcleo trigeminal que serve de gatilhos. Então, a resposta tem sido bem satisfatória. Mas não são todos também, viu, Julie?
que respondem bem à terapia do Botox também, e como existe também pacientes que não respondem bem à terapia da cannabis medicinal. É isso, né, doutora? É importante as pessoas terem ideia que entenderem, na verdade, que não existe um padrão de tratamento que vai servir para todo mundo. Se existisse, todo mundo já fazia aquela dieta específica, aquele medicamento específico, aquele tratamento específico, e ninguém mais ia estar aí sofrendo com as crises de enxaqueca, né? Então tem uma Cada um individualidade. exatamente. Se tivesse já uma fórmula pronta de boa, né? A gente nem existiria mais aqui. Ia estar todo mundo desempregado. É, Eu queria agradecer muito pela paciência, pela parceria, por aceitar estar aqui com a gente. De tempo em tempo, a doutora já sabe que eu sempre estou recorrendo aí para chamar para dar uma aula sobre obrigada, lógico. E eu queria Obrigada pelo agradecer muito a sua convite. presença e a presença de todo mundo que acompanhou a gente aqui. A live vai ficar salva. Assim que terminar, já subo ela, vai estar disponível para todo mundo assistir quantas vezes quiser. Tá, se alguém tiver uma dúvida também é só mandar mensagem lá no Insta que eu respondo. Vou deixar marcado o Insta da doutora para ninguém ficar no meu ouvido depois. Cadê a doutora do Canabidiol? Então, vou deixar marcado já na nossa live aí. E a gente se vê em breve novamente, então. Muito obrigada mesmo pela parceria. Um beijo. Obrigada, viu? Beijo, boa noite, Tchau, boa gente. noite, Tchau, tchau. gente.